Atos capítulo 1, verso de número 20. Vamos ler 6 versículos, do 20 ao 26. Diz assim: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Pai, fala conosco. Sabemos que há áreas do nosso coração que somente o Senhor pode acessar. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O termo Matias significa presente de Deus. Esse nome, ele também, o radical dele vem de Mateus, presente de Deus. Matias aparentemente foi ignorado. Eu tinha até colocado como título inicial Matias o Incógnito, né? Mas ia ficar muito cheguei assim o nome. Eu falei assim, é melhor Matias o Ignorado. Aí depois eu mudei de novo e botei mude a visão sobre si mesmo. Na realidade, às vezes a gente precisa ajustar a nossa visão à visão de Deus. A gente não consegue se enxergar da maneira que Deus nos enxerga. Eu não estou querendo trazer só uma visão positiva, de uma visão positiva do ser humano, de uma psicologia positiva. Deus sabe exatamente quem nós somos, mas Deus tem uma visão positiva de nós, não por causa de nós, mas por causa de todo o plano que Ele estabeleceu, e Ele entende que em Jesus nós fomos renovados, transformados, e podemos estar diante dEle em adoração, e Ele recebe a nossa adoração por meio de Jesus. Nele há algo extraordinário. Só que Matias, ele não foi a primeira escolha. Matias estava entre aqueles 70 discípulos que a Bíblia narra. Matias estava entre os apóstolos, quando ainda não tinham sido selecionados como apóstolo. Mas ele parece ser alguém que foi ignorado, não porque não havia valor, mas simplesmente porque Jesus tinha um plano, e esse plano não concebia Matias naquele momento. Ainda que às vezes a gente olhe e algumas coisas pareçam sair do lugar e não se encaixarem dentro daquilo que a gente quer, Deus, Ele continua com o seu plano perfeito, e foi a mensagem de terça-feira. Interessante que o texto aqui, parece que os apóstolos também não valorizavam muito Matias. Se você olhar o destaque que é feito para José, chamado Barsabás, cognominado Justo, olha, eles falando do outro, olha, são 2, um se chama José, ele é chamado de Barsabás, e o nome dele é Justo, e tem o outro também. Quem é o outro? Matias. Esse aqui tem um monte de critérios, aspectos, adjetivos. Esse outro aqui não, esse é só Matias. Parece que até na hora aqui de ver o nome, alguém ficou distante, ficou ignorado, ficou sendo deixado de lado. Eu não sei se você já teve algum lugar, quando começaram a fazer uma avaliação, ou uma seleção de pessoas, aí diz assim, está aqui fulano faz isso, ele faz assim, ele tem essa capacitação, mas tem aqui o Léo também, né? O Léo, gente boa, mas esse aqui tem um monte de coisas na vida dele que são adjetivos, são acessórios tão extraordinários.
Mas acho que uma das coisas que a gente tem que ficar gravada no nosso coração essa noite, é que nós podemos não ter sido conhecidos por muitas pessoas, mas Deus sabe exatamente quem nós somos. Às vezes pessoas não reconhecem o valor que temos dentro da nossa profissão, dentro da área que você trabalha, mas Deus sabe exatamente quem você é. Isso para nós deveria nos bastar e deveria ser a base dessa mensagem nessa noite. Olha, Deus sabe quem você é. Pode ser que você foi ignorado na sua família. Esses dias eu brinquei que o filho do meio é um negócio complicado, porque o primeiro é a celebração, esse é o primeiro. Aí vem o outro, aí depois vem a rapa do tacho. Aí na rapa do tacho, não, esse é o último, é um bebezinho. E o do meio fica ignorado. Vai que é uma coisa meio deprimente que eu vivi na minha vida, né? Alguns podem passar a mesma coisa. Mas eu falo que tem essa dificuldade. Mas a gente sabe que dentro do plano de Deus não há ninguém que é ignorado. Não há ninguém que é deixado de lado. Por quê? Porque Deus tem os seus planos perfeitos, e isso é algo extraordinário. Quando eles então estão selecionando quem dessas pessoas que estiveram conosco podem fazer parte desse ministério, e eles estabelecem aqui um critério apostólico. Qual é o critério? Ele diz assim: precisam ser, para entrar no lugar de Judas, precisa ser alguém que esteve desde a pregação de João Batista até o momento da ascensão aos céus, até Atos capítulo 1, até o verso 6, 7 e 8 ali. Ele tem que estar ciente do que João Batista pregou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até o cumprimento de toda uma promessa até aquele tempo, até a ascensão de Jesus. Quem pode ser um apóstolo? Pessoas que viram todo o anúncio, a obra de Jesus e a ascensão dele para junto do Pai. E dois nomes se encaixaram, eu já falei quais eram. E eles então definem isso lançando sortes, que na Bíblia não era uma coisa negativa como a gente vê hoje, porque eles provavelmente usaram o Urim Tumim, que era uma maneira de escolha que era feita no Antigo Testamento. Só que para nós, quem é Matias? Às vezes você não conhece a história da igreja. Matias foi um evangelista, e entende-se que após esse chamamento dele ao apostolado, ele esteve pregando na Armênia, na Etiópia. Ele tem uma história, um legado de pregação e de lugares que tiveram igrejas fundadas pelo seu ministério, ainda que a gente só vê o nome dele aparecendo aqui nesses versículos. Mas ele tem uma história, porque independente se o homem o conhece, Deus sabia exatamente quem ele era. Eu quero que isso fique frisado no seu coração. Por quê? Porque Deus sabe exatamente quem nós somos, ainda que a nossa visão sobre nós mesmos, às vezes ela é negativa, ela é pequena. A gente não consegue se ver da maneira que Deus nos vê. E a gente às vezes vive com essa baixa estima, baixa autoestima, né? Tem que, acho que, falar integrado assim. Mas Matias foi ignorado, e eu quero pensar a respeito dele, a respeito de como isso pode fazer parte da nossa vida. Primeiro, Mateus capítulo 4, verso 18, Mateus capítulo 4, verso de número 18, Mateus escreveu para os judeus, por isso ele cita tantos textos do Antigo Testamento sobre Jesus. 4, verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Qual é a visão judaica da época de formação de discípulos? Jesus
está chamando os discípulos e ele estabelece 12 homens para segui-lo, para serem apóstolos. O termo apóstolo significa um navio enviado para uma missão específica. Imagine uma rainha que ela vai para um outro país e ela vai de navio. E naquele navio existiam joias, presentes, valores que seriam entregues àquele povo ao qual ela visitaria, como a rainha de Sabá visitando Salomão. Aquele navio era um apóstolo, um enviado com as joias, com os bens, com aquilo que era precioso daquela nação para uma outra nação. E Jesus estava escolhendo os seus apóstolos, aqueles que neles continha a revelação do reino, os bens preciosos do reino para ser entregue ao povo, às pessoas que ouvissem o evangelho. Ele então está selecionando pessoas para serem seus apóstolos, os enviados. E o chamado era muito simples. Ele simplesmente chegou para aqueles homens e falava: segue-me, e eles largavam tudo e seguiam. Quando Mateus está na coletoria, Jesus passa e diz: segue-me, ele larga tudo e segue. Eu ficava assim, mas não houve nenhuma explicação. Tudo bem que tinha a fama de Jesus correndo naquele lugar, mas o ministério dele era recente, e isso tem a ver com a formação educacional dos judeus. Geralmente um judeu, quando ele tinha 5 anos de idade, até os 5 anos ele era ensinado pelos seus pais. Os pais que ensinavam em casa, eles ensinavam a ler, como a gente faz hoje. Então até 5 anos ele aprendia em casa. Quando ele tinha 6 anos, tinha uma escola chamada Bet Sefer, onde essa criança ia e aprendia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele decorava a Torá. Um dia eu estava numa loja que eu trabalhava, e a pessoa está chamando: Benjamim, Benjamim. Eu achei interessante o nome. Eu falei assim: você é filho de judeu? Eu falei assim: sou. Eu falei assim: e você sabe os seus ascendentes? Ele: sim, até Adão, né? Ele sabe todos os ascendentes dele, o avô, o bisavô, o tetravô, sei lá, o triavô. Ele sabe até Adão, porque a cultura deles enfatiza o ensino oral. E eles então iam aprender isso. Depois eles iam para uma escola, Bet Talmud, a casa do aprender, dos 10 aos 14 anos. Eles aprendiam a Torá, e os bons nesse decorar da lei, eles continuavam estudando, e eles aprendiam os outros 39 livros do Antigo Testamento, ou 22, dentro do cânon judaico. Quando ele chegava com 14 anos, eles agora tinha uma definição na vida deles, que eles iam entrar no Bet Midrash, a casa do estudo. Então eles seriam ensinados agora por um rabino que ensinaria esses jovens. Só que a história não era o garoto que entrava na escola, mas era o rabino que escolhia os melhores alunos, o professor que escolhia o aluno. Eles selecionavam os melhores. Quando esse rapaz não era escolhido, como Paulo, que foi escolhido por Gamaliel, o que acontecia? Esse garoto voltava para o seio da família e aprendia a profissão da família. O que Pedro estava fazendo? Pescando. Quer dizer que nenhum rabino o escolheu, e agora ele estava fazendo aquilo que a família havia ensinado. Então, quando Jesus diz: segue-me, o que está acontecendo? Jesus está restaurando naqueles jovens o sonho que havia sido perdido na sua mocidade. Eles tinham sido excluídos, e agora Jesus está reativando o sonho. Só que com Matias não foi assim, porque ele também não foi escolhido. Na primeira vez ele não foi escolhido, e na segunda vez ele também não foi escolhido. Que desafio para um jovem
ser rejeitado 2 vezes, e até Jesus, que conhecia o coração e sondava, será que não haveria uma oportunidade para ele? Jesus chama seus discípulos, e quando ele diz, segue-me, ele está dizendo, eu acredito em você. Eu acredito em você. Mas Matias, que é um presente de Deus, estava desacreditado, porque ele não foi chamado nem na primeira, lá pelos rabinos, e nem na segunda vez. Mas será que havia ainda esperança? Será que havia ainda um tempo para que isso acontecesse? E é justamente esse tópico. Você não é uma escolha errada de Deus. Ainda que pessoas não te selecionaram, ainda que você não foi a primeira escolha, ainda que você não seja o principal aonde você trabalha, ainda que as coisas pareçam estar contrárias, nós não somos uma escolha errada de Deus. Você não é uma escolha errada de Deus. Quem sabe você foi recusado, quem sabe alguns relacionamentos não deram certo, quem sabe algumas faculdades te rejeitaram, você não conseguiu acesso a algumas áreas. Deus sempre nos aciona, Deus sempre nos eleva, Deus sempre mostra que nós não somos uma escolha errada dEle. Ainda que pessoas nos rejeitem, existe alguém que nos conhece e que nos escolheu em Cristo Jesus. Isso é algo extraordinário. Nós não podemos perder isso de nossa mente e coração. Jesus continua olhando para os seus discípulos e dizendo, eu acredito em você. Eu acredito em você, porque Ele não realiza, não estabelece planos fracassados. Os planos de Deus são perfeitos, aleluia. O processo humano havia se encerrado, mas o processo celestial estava em curso. Às vezes nós estamos nessa condição. Os processos humanos se encerraram, mas o processo em Deus continua valendo. Quem sabe você está nessa condição? Processos humanos já se encerraram, e você diz, não vai dar mais, não vou conseguir. Dentro do meu casamento, as situações estão contrárias, não vai dar mais. Mas os processos de Deus não se encerram quando o decreto humano ocorre. Os processos de Deus se encerram quando Ele determina o tempo do fim. Deus continua governando. Nós não somos uma escolha errada de Deus. Deus quem estabeleceu o propósito. Deus não erra, e você não é uma escolha errada. O processo humano se finalizou, o processo que está nos céus ainda está em curso. Se as coisas foram paralisadas simplesmente por um decreto humano, nos céus os decretos de Deus continuam valendo sobre a nossa vida. Nós já ouvimos muitas histórias bíblicas que mostram decretos humanos sendo estabelecidos e finalizando histórias, mas Deus ainda estabelece a vontade dEle. Eu me lembro de uma história que a gente já ouviu aqui muitas vezes, sobre Eliseu, que havia pedido porção dobrada da unção que estava sobre Elias, e ele veio realizando tudo aquilo que era o propósito de Deus, aquilo que ele confiava que iria acontecer. Só que na realidade, faltava a ressurreição, ou ressuscitar de uma pessoa. É interessante que os ossos dele estão numa cova, e um defunto é jogado naquela cova. Quando aquele corpo toca os ossos de Eliseu, aquela pessoa que estava morta ressuscita e sai daquele lugar, ainda que Eliseu não viu, mas a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora,
Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Qual é o critério que Deus espera de nós? Fidelidade. O que você faz? Faça com fidelidade a Deus. Como você deve fazer? Faça com fidelidade a Deus. Pode ser que os processos humanos já foram encerrados, mas continue sendo fiel a Deus. Continue confiando nele. Continue trabalhando mesmo sem publicidade. Continue trabalhando mesmo sem reconhecimento. O segundo ponto é justamente esse: mantenha-se fiel mesmo nos bastidores. Ainda que ninguém esteja vendo. Matias, ele foi aquele enviado junto com os 70. Ele fez a missão, ele fez toda a obra que Jesus o havia chamado para realizar. Ele vai, ele anda com os apóstolos, ele segue todos os princípios. Pode ser que não houve o reconhecimento necessário na visão humana, mas Deus sabe quem é fiel a Ele, mesmo quando não aparece, mesmo quando você só está nos bastidores. Eu sei que há crises que ocorrem em empresas, que pessoas dizem assim: eu sou fiel, eu cumpro o meu horário, eu faço além do que preciso, e fulano, que é um puxa-saco, é aquele que está prosperando. Eu sou fiel ao meu esposo, e ele não reconhece o que eu faço. Deus continua enxergando quem você é, mesmo que você não esteja onde você pensa que deveria. Podemos estar sem publicidade, sem reconhecimento, mas a gente não pode esquecer que os céus veem todas as coisas. Os céus continuam enxergando. Ele continua vendo o teu coração, ele continua vendo a tua fidelidade. Ele continua vendo o sofrimento, ele continua vendo as dores. Ele continua vendo todas as coisas. Por isso, se você faz por causa dele, se mantenha fiel ao chamamento, ao chamado que ele estabeleceu sobre a tua vida. Eu sei que às vezes a gente quer a visibilidade, a gente quer a autoridade da rede social, que é a quantidade de seguidores, mas Deus consegue ver além dessas coisas. Ele consegue ver coisas mais profundas, mais íntimas. Não deixe de ter as estratégias. Não, eu não quero a rede social. Se você é um empreendedor, você precisa estar na rede social, é uma estratégia, mas não quer dizer que aquilo ali é o determinante, porque nós temos um Deus que continua vendo todas as coisas. No final da nossa vida, nós vamos ser medidos pela fidelidade. Você não vai ser medido pela quantidade de seguidores, ou por aquilo que as pessoas fizeram em público para te elevar. Você vai ser medido pela fidelidade que você teve a Deus. Deus está olhando o teu coração e como você se mantém diante disso. Estar nos bastidores não determina uma identidade de fracasso. Estar auxiliando alguém não determina que você é inferior a alguém. Determina que você tem uma habilidade de agregar aquilo que você tem a um propósito, a um plano. Isso é algo extraordinário. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. O homem, se ele tem uma missão, e essa missão vem a ser da família, essa mulher está junto com o homem na mesma missão. Não é subserviência, escravidão, inferioridade, é alguém que está junto na mesma missão do reino de Deus. Às vezes estamos nos bastidores, e a gente se permite usar de artimanhas para derrubar pessoas, para que possamos ascender. E na realidade, crescer sem a aprovação de Deus é o pior fracasso que você poderia ter. Já é um fracasso crescer fora daquilo que Deus coloca a mão. Eu botei bem grande assim: fracasso humano é diferente de fracasso para Deus. Fracassar humanamente naquilo que Deus não está aprovando é a melhor coisa que poderia nos acontecer. E também
O fracasso pode ser um engravidamento de coisas novas que vêm sobre a nossa vida. Nem sempre você alcançar sucesso em tudo vai ser a melhor coisa para você, porque se fosse, você é um plano de Deus e os planos aconteceriam. Então, se alguma coisa não veio da maneira que deveria, quem sabe é um parto de algo novo que Deus está trazendo sobre a tua vida. Podemos ser ignorados pelos homens, mas nunca por Deus. Uma vez eu me lembro, eu estava numa loja, trabalhava em Itaipava, e chegou uma pessoa buscando uma solução. Trabalhávamos com piso de barro, e ele tinha comprado muitos anos atrás a sala dele toda lá, e ele não tinha guardado nenhuma peça de reserva. E ele estava precisando de uma reposição de uma peça que havia quebrado. E eu fiquei tentando ajudá-lo. Era uma peça só, eu não ia ganhar comissão, provavelmente a gente não ia vender uma peça para ele, ia dar. E fiquei umas meia hora tentando ligar para o depósito, vendo com o pessoal para poder auxiliar. Eu me lembro que não consegui, não achei. E tentei propor para que ele procurasse alguma olaria que mandasse fazer uma peça específica para ele. No final ele foi embora, não vendi nada, mas eu o atendi da maneira que eu sempre o fazia. Eu me lembro que tinha um senhor sentado do lado, ele falou assim: vem cá, eu não sei qual é o teu plano aqui com a loja, mas se um dia você precisar de um trabalho, eu preciso de um gerente como você é na minha loja. Ele me deu o cartãozinho, né? E ele falou assim: você pode me procurar lá, que você tem um emprego garantido comigo, porque o que você fez aqui, poucas pessoas fazem. Sempre existem pessoas nos observando, sempre existem pessoas que olham para as nossas atitudes, mas independente disso, nós precisamos lembrar que todos os dias, os olhos de Deus estão sobre os seus filhos, sobre a tua vida, sobre você. Por isso, se mantenha fiel, mesmo sem publicidade, sem reconhecimento. Quando nós nos mantemos fiéis, é porque nós sabemos que o céu vê tudo. E o terceiro ponto é esse: o céu vê tudo. Êxodo capítulo 3, verso de número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus manda uma mensagem ao seu povo. Ele fala com Moisés, ele diz assim: Moisés, eu vi o sofrimento do povo, eu ouvi o clamor deles, e eu conheço as dores, o sofrimento. A gente não pode perder o foco de quem é Deus. Deus, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Eu sei que às vezes o inimigo, ele tenta nos enganar, ele tenta trazer à nossa mente que Deus não se importa, que ele não está vendo, que nós somos alguém largados ao léu. Aí está lascado realmente. Mas quando a gente entende que Deus vê, que Deus ouve e que Deus conhece, sabe exatamente quem somos, que o céu vê todas as coisas, isso deveria trazer esperança ao nosso coração. Quando nós sabemos disso, nós sabemos que o sofrimento tem um limite, que a provação já tem o seu fim determinado, que os desafios da nossa vida já têm o socorro que chegará. Quando nós sabemos quem é Deus, nós sabemos também que já está determinado o tempo que Deus vai nos mudar de nível, que Ele vai nos levar para onde nós almejamos em Cristo, que Ele vai nos conduzir para aquilo que está estabelecido sobre nós. Êxodo fala do chamamento de Moisés para libertar o povo. É interessante, conjugando esse texto com Atos, é muito interessante porque Moisés entendia ser ele o libertador do povo. Por isso que ele mata um egípcio que estava brigando com um irmão seu, um irmão hebreu.
ele mata, achando que ele agiria com a sua própria força, para poder libertar o povo hebreu do Egito. Mas parecia que ele não percebia que Deus estava também vendo, e que ele estava acima disso. Por isso Deus está dizendo: Moisés, eu vejo, eu sei, por isso eu tenho te chamado. Moisés poderia ter falado: mas eu já tentei, e eles não reconheceram isso. Eu já fiz o meu esforço, eu já fiz o meu trabalho. Eu vou depois falar um pouco mais lá no final a respeito disso. Mas ele entendia ser esse libertador, mas ele tinha que entender que Deus estava vendo também. Moisés fazia parte de um propósito. Ele não era o libertador em si mesmo. Ele fazia parte de um propósito para que o povo fosse liberto. E às vezes a gente se perde nisso. A gente se perde porque nós analisamos nossa vida dentro da nossa própria visão humana. Nós olhamos somente até onde nossa mente consegue conceber. Nós estabelecemos os planos limitados àquilo que nós achamos que podemos controlar. E a gente fica esperando que exista um poder extraordinário, que não é o de Deus, mas dentro de uma visão humana que possa estabelecer isso. E a gente não consegue viver da melhor maneira possível, porque a gente não tem plenamente nosso coração que Deus está vendo tudo, que os céus continuam olhando todas as coisas e sabe exatamente como estamos, o que passamos. Ele fazia parte de um propósito. Quando eu digo que Deus vê tudo, eu evoco aqui dois atributos de Deus: a onipresença, que Deus consegue ver todas as pessoas, Ele sabe a dor, o sonho de cada um que está aqui, de pessoas que estão nos assistindo pela internet. Deus está aqui conosco, Ele está aí com você, dentro de você, e Ele está com um monte de gente, ao mesmo tempo, porque Ele não está limitado ao espaço. Mas a ideia também é que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, não só o agora, mas Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Por isso o outro atributo dele é a eternidade. Então quando Ele está dizendo para Moisés: Moisés, eu vejo tudo, eu sei de tudo, eu sou onipresente, eu sei da história do povo, desde a promessa que eu havia feito a Abraão, e quando eu falei para ele que esse povo estaria no Egito, eu sei o momento que eles vieram, 75 pessoas trazidas por José, eu sei como vocês se desenvolveram, de 75 pessoas, quase 3 milhões de pessoas, eu sei disso tudo porque eu sou onipresente, onisciente, eu sou eterno, eu não estou ilimitado. Mas quando a gente perde a visão de quem Deus é, nós nos diminuímos dentro de nós mesmos, e não conseguimos ver que o que estamos passando, para Deus é muito simples resolver. E se Ele não resolve, é porque Ele está nos levando no processo, para que o plano dEle se cumpra em nós e por meio de nós. Ele sabe, Ele é eterno, onipresente, onisciente, o olhar dEle está sobre nós, e às vezes a gente precisa se unir mais a Ele, para poder perceber o momento que Ele libera a palavra e diz assim: Moisés, eu vi, eu ouvi, e eu desci para ajudá-los. Pode ser que você está num momento onde você não compreende muito, mas vai chegar o tempo que Ele virá para socorrer. No momento certo dEle, no momento estabelecido dEle, Ele age, Ele desce e vem livrar o seu povo. Ele diz assim: eu tiro vocês daqui e vou fazê-los subir para uma terra que mana leite e mel, uma mudança de nível, indo para o lugar onde Deus está. Aguente um pouco mais o processo,
Aguente, suporte um pouco mais as adversidades. Saiba que Ele está vendo, e no momento certo Ele descerá e vai te conduzir para onde você espera, ou um lugar melhor ainda, que é aonde Ele tem para nós. Seja no teu casamento, o teu negócio, a tua empresa, quem sabe a sua vida emocional, Deus não mente e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas sobre nós. Êxodo 3:11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Atos capítulo 7, verso 22, depois deixa aberta aí sua Bíblia em Atos 7, 22, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Verso 24, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e envigou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. O quarto ponto é: vença o preconceito sobre si mesmo, que é uma ênfase muito direta ao título da mensagem. Vença o preconceito sobre si mesmo. Moisés tem iniciativa, algo o impulsiona. Quando eu era criança, eu sonhava que eu ia ser um super-herói. E eu me identificava com o Hulk. Que às vezes eu ficava irado assim, eu falei: rapaz, quando eu ficar irado assim, vai vir um superpoder. E é engraçado que a gente vai crescendo, e aquilo parecia fazer parte de um propósito de Deus para a minha vida. Aí a gente vai crescendo, a gente vai se desconectando das coisas de criança, mas também a gente se desconecta dos planos de Deus, e a gente vai se perdendo, a gente para de sonhar, e parece que o inimigo, ele pega o sonho que a gente tinha, e ele coloca debaixo do pé, e vai pressionando, e a gente vai perdendo aquilo de dentro de nós, o nosso coração se perde, e o inimigo tem prazer em diminuindo quem nós éramos. Quantos de nós tínhamos sonhos e nos achávamos alguém importantes para um plano que seria realizado? Mas a gente vai permitindo que a história, as tristezas, as dores vão entrando, e a gente para de sonhar o sonho que Deus tem para nós. E parece que a história de Moisés é bem assim. Ele entende que Deus tinha um plano e que se realizaria através da vida dele. Mas chega um momento, quando o povo não o apoia, quando eles não o veem como libertador, ele foge e fica 40 anos no deserto, até que chegou o momento do processo de Deus. Às vezes a gente parou e se perdeu, mas Deus é aquele que restaura os sonhos. Quando você não foi a escolha de Deus, Deus é aquele que pode trazer a existência de novo sobre os sonhos que morreram, como na história de Matias. A visão de Moisés era uma visão que ele era alguém que Deus iria usar, mas que morreu com o tempo e com a história. Mas Deus é aquele que trouxe de novo isso à existência. Deus renovou isso sobre a vida dele, assim como Matias, que era um presente de Deus. Nós semana passada aprendemos que nós somos oliveira verdejantes. É um nome, é uma identidade que foi colocada sobre nós. Oliveira verdejante.
Moisés foi chamado para um propósito, Deus colocou isso no coração, mas o tempo matou, mas Deus trouxe isso novamente. Por quê? Porque os planos de Deus não se frustram. Deuteronômio capítulo 26, verso 8 e 9, diz assim: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. O livro de Deuteronômio é uma releitura dos 4 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Números. É uma releitura, ele está relendo para o povo, para lembrar quem era Deus, porque eles estão agora à beira do lugar que Deus havia prometido para eles. 40 anos se passaram e eles estão relendo aquilo que era a promessa de Deus. O que nós não podemos esquecer, quando nós perdemos a visão de nós mesmos, é que não somos nós que temos que realizar todos os planos. Existe um Deus acima de nós, que Ele faz sobre nós e em nós aquilo que é o propósito dEle. Pode ser que na tua visão você diz: eu sou incapaz, eu não consigo. Quem sabe, depressão, pânico, ansiedade ou outros transtornos emocionais dos últimos tempos têm tentado te diminuir. E a gente diz: eu não vou conseguir. Nós temos uma visão muito equivocada, porque não somos nós que fazemos. Temos que ter a disponibilidade, nos colocarmos disponíveis, mas temos que ter na nossa mente que quem faz é o Senhor. Ele quem faz. Deus usou Moisés apenas como instrumento, mas o verdadeiro autor é Deus. O chamamento para nós é nos mantermos fiéis. O chamamento para a nossa vida é nos mantermos diante daquele que pode fazer todas as coisas. Eu sei que o seu nome não é Matias, mas nós somos um presente que Deus estabeleceu nessa terra para alcançar pessoas e abençoarmos vidas. Deus continua o mesmo. O problema é que nós paramos de nos ver como aquelas pessoas que Deus estabeleceu para abençoar outras pessoas. Mude a visão de si mesmo.